Boa noite, gente. Vamos dando início aí a mais um estudo bíblico. Estamos no livro de Lucas, ainda no capítulo 1. E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 1, versículo 39 até o versículo 56. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 39 até o versículo 56. Uma vez, sente essa luz do corredor, ver se não uma melhorada na iluminação. Não, essa não. Quero do corredor. De fora. Então, todas as quartas, né? Nós estamos nesse estudo no livro de Lucas. Estamos dando sequência a esse estudo hoje. Ainda no capítulo 1, né? Já é o quarto, se eu não me engano, o quarto dia que a gente está trabalhando nesse livro. Tem uma luz aqui, eu tô tentando ajeitar ela aqui que ela tá. Deixa eu ver se eu jogar ela pra lá pra ela, sei lá, não atrapalha tanto. E hoje a gente vai dar sequência nesse texto, tá bom? Então vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 39. Nós vamos fazer hoje em duas partes. Primeiro a gente vai fazer a primeira parte de alguns versículos, vamos ler alguns versículos. Aí depois a gente vai fazer a segunda parte. Então a primeira parte a gente vai falar sobre o versículo 39 ao versículo 45. Aí depois a gente vai para o versículo 46 até o 56. Estou informando isso porque geralmente a gente lê todo o texto e depois vem trabalhando ele, né? Mas hoje a gente vai fazer por partes para ficar um pouquinho mais tranquilo aqui o nosso estudo hoje, tá? Então nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte do 39 ao 45 e a segunda parte do 46 ao 56, tá? Antes da gente começar, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos e te exaltamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez na tua presença, Pai, para te adorar, te exaltar e aprender mais a respeito da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, purifica-nos com teu sangue, lava-nos com teu sangue, ó Pai. Lava os nossos lábios, Senhor, para que possamos nesta noite proclamar o teu reino com lábios puros, limpos da tua presença, Senhor. Exaltar o teu nome com um coração quebrantado, como o Senhor gosta e recebe, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas falhas, e que nesta noite o nosso coração seja como uma terra fértil, o nosso entendimento esteja aberto para a compreensão do teu texto, daquilo que o Senhor tem a nos explicar. Fala aos nossos corações, fala, Senhor, por meio da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham online, Senhor, seja lá onde eles estiverem, que o Senhor seja com eles nessa noite também. Te agradeço pela vida daqueles que estão aqui presencialmente conosco também, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então. Lucas capítulo 1, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo
que me achegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança se estremeceu ou estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Essa é a primeira parte do texto que nós vamos estudar hoje. Na última quarta-feira, a gente trouxe aqui, falou um pouco sobre o encontro do anjo Gabriel com Maria. Lá na cidade de Nazaré, na Galiléia, nós falamos daquela região tão simples e também do fato de Maria ser uma mulher muito simples para aquele tempo da sua vida e tudo mais. Falamos sobre esse diálogo dos dois, o anúncio da notícia talvez mais aguardada por toda a humanidade, que é o nascimento de Jesus Cristo, do Messias, do Salvador, do Redentor das nossas vidas. Falamos sobre a honra de Maria, de ter sido a mulher a quem Deus escolheu, apesar dos seus pecados, das suas transgressões, e de ser uma mulher como tantas outras mulheres, mas ter a honra de ter sido a quem Deus escolheu para gerar em seu ventre o seu filho amado, dos riscos que ela correu ao receber essa promessa, aceitar essa promessa e tomar essa promessa como algo para sua vida e cumprir e não permitir, mas dizer ao anjo, né? Cumpra-se a tua palavra em mim, aquilo que você está dizendo. Da fé dela em dizer isso, de confiar em Deus, de confiar a sua vida nas mãos de Deus, por causa de todos os riscos que nós falamos que ela corria diante da situação que ela estava vivendo, de ser uma mulher que estava grávida e era noiva de José. E também como essa gestação foi fruto de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então isso é um resumo do que a gente falou na quarta-feira, e o texto que a gente lê agora, de certa forma, é uma continuidade desse diálogo. Logo após que esse diálogo termina, logo após que o anjo se vai, a Bíblia nos diz que logo após esse incrível encontro, esse encontro incrível, podemos dizer assim, entre Maria e Gabriel, Lucas nos relata no versículo 39, como a gente leu, que Maria, naqueles dias, logo após aquilo ter ocorrido, se apronta, né, se prepara, se arruma, junta a sua bagagem, sua mala, faz a malinha dela e vai depressa a essa região montanhosa, uma cidade de Judá. Lembre-se que a gente falou no segundo dia, não me lembro certo, mas a gente falou sobre a distância entre Nazaré e Jerusalém, que era uma caminhada para um peregrino normal, alguém que caminhava ali de 2 dias, mas ela não foi para Jerusalém, talvez ela tenha ido para um lugar até mais perto, porque ela está falando de uma região montanhosa na região ali, numa cidade de Judá, na região de Judá. Então provavelmente uma caminhada próxima, mas a Bíblia nos diz que ela se apressou, que ela foi, quem sabe eu até fico imaginando, que é quando você sai e quer chegar logo num lugar, você dá uns passos rápidos, daí dá uma desacelerada para dar uma descansada, daqui a pouco dá uma corridinha, depois acelera o passo novamente. Enfim, ela foi rapidamente, ela se dirigiu àquele lugar. E o seu destino é bem específico. Ela queria chegar à casa de Isabel, a sua parenta. E não é difícil imaginar o motivo, né? Por que ela se dirige até lá. Ao revelar a Maria como ela ficaria grávida, o anjo Gabriel solta a seguinte informação que está lá registrada no versículo 37, quando ele diz assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Essa notícia ela não foi dita pelo anjo assim de forma solta, aleatória, no diálogo que ele estava tendo com Maria. Tipo, no meio da promessa, você vai engravidar, isso vai acontecer, isso aí, aquela sua parenta também já está grávida, enfim, e outro, tá todo mundo ficando grávido. E não é assim, não é essa a intenção. Era de conhecimento geral que Isabel era estéril e já de idade avançada, como a gente falou sobre isso já. E aí você consegue imaginar como que Maria, que era parente de Isabel, recebe essa informação no meio da fala do anjo, no meio do que o anjo está trazendo, da notícia maravilhosa de que
ela vai engravidar e as coisas de forma maravilhosamente vão ocorrer na vida dela. E aí ele fala no meio desse diálogo que, inclusive, Maria, sabe a sua parenta, Isabel, que é grávida, que era estéril e de idade? Então, ela já está grávida. Ela já está com um filho de 6 meses no ventre. Você consegue imaginar como foi para ela receber esse tipo de informação? Aquilo era um milagre. E milagres, como a gente já falou, não eram coisas que estavam ocorrendo a toda hora e a todo momento naqueles dias. Nós estamos falando de um povo que vinha há 400 anos de silêncio, em que os profetas já não estavam em destaque como estavam antigamente, em que prodígios e maravilhas que eram feitos por meio das mãos dos profetas já não ocorriam há um bom tempo. Era como se fosse eles estivessem vendo uma escassez de milagres. E de repente, ela recebe essa informação. Como os milagres tão relatados pelo Antigo Testamento e que Maria provavelmente já ouviram falar tantas e tantas vezes. Talvez até lido algumas vezes sobre ele. Relatos de milagres como foi com Ana, que era estéril e gerou o profeta Samuel, depois de uma intervenção divina. Como quando Deus abriu o ventre de Sarai, esposa de Abrão, cumprindo a promessa que Deus tinha dado a Abrão. É esse tipo de informação que Maria estava recebendo. E ao receber essa informação, que sua parente, que era estéril, de idade avançada, estava grávida, ela não pensa duas vezes. Junta suas coisas e sai apressadamente ao encontro de Isabel. Maria desejava ver com os próprios olhos as maravilhas que Deus estava realizando em seu tempo. Assim como ela havia recebido aquela notícia de um milagre maravilhoso que ia ocorrer na sua vida. Ela agora havia também a informação de que a sua parente Isabel também estava passando por um momento milagroso na sua vida. E ela queria presenciar e ver aquilo com seus próprios olhos. Isso nos ensina um pouco a respeito de como um cristão deve ser instigado a essas coisas. O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus que realiza maravilhas, um Deus poderoso. E que por muitas vezes nós vivemos a experiência de ouvir falar desse Deus, mas presenciamos muito pouco ou vivenciamos muito pouco do poder e do agir desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Talvez muitas vezes por falta de fé, por não acreditar que este mesmo Deus que operou de forma tão maravilhosa nas Escrituras, como nos é descrito no Antigo e agora também no Novo Testamento, é o mesmo Deus poderoso que pode agir nos dias de hoje nas nossas vidas, realizando feitos maravilhosos, coisas que fogem da compreensão e da razão humana. Lucas relata nos versículos 40 e 41 na sequência que ao entrar na casa de Zacarias e saudar Isabel, a criança, né, o bebê João Batista, se estremeceu no ventre de Isabel. E que linda essa descrição. Aquele que em pouco tempo será conhecido como a voz que clama do deserto, né? Aquele que será conhecido como aquele que preparará os caminhos do Senhor, se estremece todo, porque já está diante do seu Senhor, ainda que como uma massa informe no ventre de Maria. Ao ouvir a voz da mãe do seu Senhor,
aquele bebezinho de 6 meses gerado ali, que está sendo gerado no ventre de Isabel, já se alegra ao ouvir a voz de Maria. A presença do Senhor, ela muda toda a atmosfera. Eu fico imaginando como que aquele ambiente, aquela casa, estava no momento em que essas duas mães se encontram. Isso é interessante, porque a gente falou sobre isso, como Lucas vai tratar muito a respeito daqueles que são desprezados e no seu evangelho. Isso inclui muitas mulheres, porque as mulheres, de certa forma, naquele tempo não tinham o valor devido. E aqui nós estamos falando, Lucas está trazendo uma conversa, uma história envolvendo duas mulheres. Algo que poderia ser totalmente desinteressante para aquela cultura. E ele faz questão de tratar desse assunto e tratar com essa leveza e com toda essa beleza e com toda a ação maravilhosa de Deus no meio dessas duas mulheres. Como Deus age no meio daquelas que talvez nem fossem contadas, como a história muitas vezes nos mostra que não eram. Mas aqui nós temos na ênfase da história, no centro da história, essas duas mães. Duas mulheres com propósitos maravilhosos. Uma gerando aquele que vai anteceder, que vai preparar o caminho do Senhor. E a outra gerando o próprio Senhor. Duas portadoras de milagres. Isabel, por conta da sua esterilidade, e Maria, por conta da sua virgindade. Ainda no versículo 41, Lucas nos dá uma informação extremamente importante. Presta atenção no que ele diz. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aquela mulher que ele já havia dito que era justa e que vivia de forma irrepreensível, quando ele fala do casal, então ele inclui ela nessas qualidades. Agora ele nos diz que ela é tomada pelo Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela proclama o que ele descreve nos versículos seguintes: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. E a gente pode ressaltar pelo menos duas coisas aqui de forma bem rápida. A primeira coisa que nós ressaltamos é a confissão que ela nos traz, que é: que honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Cheia do Espírito, inspirada pelo Espírito, Isabel recebe essa revelação de que Maria carrega no seu ventre uma criança, porque a Bíblia não nos disse em nenhum momento que ela chega: estou grávida. Oi, Isabel. Não. Não há em um momento nenhuma informação de que Isabel soubesse da gravidez de Maria. Isso lhe é revelado pelo Espírito Santo, nos dá a entender. Que ela carrega em seu ventre uma criança. Mas não é só isso. Isso não é a coisa mais importante. Porque esta criança que Maria carrega é uma criança especial, a qual ela confessa, Isabel confessa, que é o seu Senhor. O Riley, J.C. Riley, quando ele vai comentar esse trecho desse texto, ele vai dizer que essa expressão de Isabel é uma confissão digna de ser colocada ao lado da de Pedro, quando ele disse a Jesus: tu és o Cristo. Isso está lá em Mateus, nos versículos 16 e 17. Quando Pedro, respondendo a Cristo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, presta atenção o que Jesus vai dizer para ele:
E por que isso é importante? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. A revelação de que Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador e Redentor, ela é uma revelação que vem do alto. É por isso que foi cheia do Espírito Santo que Isabel diz que ela estava honrada de receber a mãe do seu Senhor. Ela reconhece e aponta e declara que aquela criança que estava sendo gerada no ventre de Maria não era qualquer criança comum, mas era o Filho do Deus vivo. E esta revelação não viria de outra forma e não vem de outra forma, senão fruto de uma revelação do alto, de Deus, do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos revela isso. Assim como o Cristo foi revelado a Pedro. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O detalhe lindo aqui é que Isabel diz que a criança se alegrou ao ouvir a voz de Maria. E como é maravilhoso aquele que recebe a revelação do nosso Senhor e se alegra por saber que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A alegria no nosso coração. Nos estremecemos todos de alegria na presença do nosso Senhor quando nos é revelado quem Ele é. Por meio do Espírito Santo, essa revelação chega ao nosso coração, os nossos olhos se abrem a respeito de quem é o Cristo e da sua importância nas nossas vidas. É isso que alegra o coração de Isabel. O fato de saber que a esperança entrou, não só no mundo, ou está sendo prestes a entrar no mundo, mas ali na sua casa. Ela se sente honrada por saber disso. Assim como nós deveríamos nos alegrar e nos honrar por todas as vezes que temos a revelação de que o Senhor habita em nosso coração por meio do seu Espírito Santo. Segundo ponto. Bem-aventurada a que creu. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama em alto e bom som que Maria é bendita, pois havia crido nas palavras do anjo, aquele que havia sido enviado por Deus, e nas promessas de Deus. Bendito os que creem. Em João capítulo 20, versículo 29, quando Jesus vai falar com Tomé, ele diz para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Maria nos dá um exemplo de fé. Um exemplo de como nós devemos nos apegar às promessas de Deus e crer que Ele é poderoso para realizar. Isabel, cheia do Espírito Santo, confirma e proclama a Maria: bem-aventurada és tu, mulher, porque você creu nas promessas de Deus. E como Deus prometeu, assim a sua palavra se cumprirá. E você vai gerar esse filho, que é o nosso Senhor, que é o meu Senhor, que é o nosso Redentor, que é o Cristo Jesus. E bendito aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado os que creem e que acreditam e têm fé e se agarram nisto. O Riley, ele vai falar o seguinte:
Uma coisa maravilhosa que ele escreveu. Preste bem atenção no que ele diz. Melhor 1000 vezes ser rico em fé do que rico em ouro. O ouro será inútil ao mundo invisível para o qual todos estamos viajando. Invisível aos nossos olhos hoje, carnais, que é a terra prometida, os céus. E ele diz ainda, quando o grande trono é posto e os livros são abertos, ele está falando dos últimos dias, quando o trono for colocado e o Senhor for revelado a todos, quando chegar aquele dia em que todos terão que reconhecer que o Senhor é Senhor, e desse dia que ele está falando, quando o trono branco é posto e os livros são abertos, quando os mortos convocados de seus túmulos e recebendo sua sentença final, o valor da fé será plenamente conhecido. Os homens aprenderão então, se nunca aprenderam antes, quão verdadeiras são as palavras: bem-aventurado os que creram. Glória a Deus por isso. Vai chegar um dia em que nem que todo o ouro do mundo não será suficiente para comprar ou garantir o acesso a esse lugar maravilhoso, a qual a Escritura nos chama muitas vezes de Nova Jerusalém, de céus. Mas aquele que tiver crido, que tiver guardado a sua fé e apresentá-la diante de Deus, será chamado de bem-aventurado. Será reconhecido e chamado de bendito, bendita, como Maria foi, por ter crido na mensagem, na promessa de Deus e ter se entregue ao propósito que Deus tinha para a vida dela. Essa é a primeira parte dos versículos que nós lemos. Nessa visita linda e maravilhosa em que Maria se encontra com Isabel. Então, depois desse encontro e dessas palavras que elas trocam, que basicamente se resumem a Maria entrando na casa de Isabel e quem sabe gritando: Isabel, você está aí? E Isabel, ao ouvir a voz de Maria, o menino João Batista que está sendo gerado com 6 meses se mexe, se alegra e se mexe no ventre dela. Então ela proclama, é cheia do Espírito Santo e proclama essas palavras, as quais nós falamos. E ao ouvir isso, ao ouvir essas palavras de Isabel, Maria então proclama o seu cântico, que tem também como, é chamado também, né, como Magnificat. Eu não sei como que fala isso em latim, mas é a palavra em latim e que significa engrandecer. E aí a gente entra na segunda parte desses textos. Acompanhem comigo agora a leitura do versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera
aos nossos pais. E por fim, o versículo 56, que diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O Cântico de Maria nos ensina muitas coisas, mas eu queria destacar pelo menos três. Três coisas breves que a gente pode identificar nesse cântico maravilhoso, nessa oração linda que ela proclamou. A primeira é a familiaridade que Maria tem com as Escrituras. Não é possível dizer que ela era uma grande erudita ou coisas do tipo, porque a gente sabe que por muitas vezes a mulher não tinha sequer o acesso ou a dedicação para esse tipo de trabalho. Mas é possível ver e enxergar referências às Escrituras. Maria traz para o seu coração, e do seu coração proclama pelos seus lábios a palavra de Deus. Relembrando o cântico de Ana, relembrando promessas que foram descritas, estão descritas no Antigo Testamento, relembrando trechos dos próprios salmistas. Ela traz as Escrituras para dentro de si, como alguém que busca no próprio Deus, porque a Escritura é a palavra de Deus, a resposta para a sua alegria. Ela engrandece Deus por meio da própria Escritura. No domingo nós estávamos falando sobre o que eu devorar e como eu devorar. E nós falamos sobre a importância de se orar as Escrituras. Aquilo que a Escritura diz, aquilo que a Escritura ensina, aquilo que a Escritura fala. E no seu cântico, Maria busca a referência na própria Escritura, na própria palavra de Deus. Riley disse que, movido pelo Espírito Santo para irromper em louvor, ela escolhe a linguagem que o Espírito Santo já havia consagrado e usado. E que linguagem é essa que o Espírito Santo já havia consagrado e usado anteriormente? Que linguagem é essa? As Escrituras. Maria exalta as Escrituras em seu cântico. Ela dá às Escrituras a sua importância. Usa das Escrituras para expressar a fidelidade e as promessas de Deus. Ah, quem dera tivéssemos essa paixão pela palavra de Deus. Temos tantas desculpas, mas Maria, essa mulher humilde, simples, de um vilarejo quase que esquecido em um canto do mundo, busca nas Escrituras a referência para o seu cântico de adoração. As Escrituras nos fornecem a linguagem mais adequada e perfeita para os nossos cânticos, louvores e orações. Maria, a mulher escolhida entre tantas para carregar no ventre o Filho de Deus, não se exalta em momento algum, pelo contrário. Reconhece a sua humildade e necessidade que ela tem também de um Redentor. E aqui a gente abre mais um ponto. A gente falou de três, mas vamos tratar isso aqui como um segundo ponto. Primeiro, o fato dela buscar nas Escrituras essa referência. E agora a gente tem Maria nesse cântico maravilhoso dela, reconhecendo, sendo humilde, apontando que mesmo ela tendo sido aquela que foi escolhida por Deus para gerar o filho, seu filho amado,
ela também precisa desse Redentor. Ela também precisa desse Salvador. Olha o que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Eu, Maria, que gero no meu ventre o Filho amado, também necessito de um Salvador. E ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. O Riley fala que ela não deixa cair uma palavra sequer para mostrar que ela se considerava uma pessoa, por exemplo, sem pecado. E ele diz assim, que ela se coloca numa situação tão longe de ser capaz de salvar outros, a ponto de também necessitar de um Salvador para sua própria alma. E talvez aqui esteja a grandeza desta mulher, que poderia se exaltar e trazer para si méritos pela sua escolha e exaltar os seus méritos. E a gente não pode dizer que ela não era uma mulher honrada ou coisas do tipo, porque Deus mesmo a chama, a própria palavra chama de agraciada, bem-aventurada. Mas Maria prefere a humildade ao se exaltar. Talvez como ela, devemos aprender a ser humildes aos nossos próprios olhos e pensarmos, quem sabe, um pouco menos em nós, como ela mesma pensou, menos em si, correndo os riscos que correu. Correndo os riscos que correu para cumprir a palavra de Deus. Como Riley diz, a humildade é a mais alta graça que pode adornar um cristão. E talvez a gente precise se lembrar que nem toda mulher poderá ser mãe do Filho de Deus, assim como nem todos os homens poderão ser como João Batista, ou nem todos os homens poderão ser um pregador, um pastor ou qualquer outra coisa, assim como nem todas as mulheres também não poderão ser a mais ungida ou cheia do Espírito, mas não importa o que ou como Deus trabalha nas nossas vidas. O que talvez a gente precise entender é que todos nós podemos e devemos ser humildes diante de Deus. E aí a terceira coisa, então apontamos duas já. Terceiro ponto, é possível encontrar esse espírito de gratidão na oração dela, no louvor dela. Lembrando como Deus livrou Israel, como Deus, agora esse poderoso Deus, que tem esse nome santo, revela a sua misericórdia ao seu povo. E ela demonstra essa gratidão. Demonstra gratidão a Deus pelo fato de Deus não os desampararem, pelo fato de Deus se lembrarem deles, pelo fato de eles não estarem esquecidos, mas Deus se lembrar. A gratidão por Deus zelar e cuidar da vida deles, como Ele tem zelado e cuidado das nossas vidas. A gratidão que devemos ter dia após dia pelo cuidado que Deus tem conosco. Se nós estamos falando sobre o engrandecimento, sobre engrandecer a Deus como Maria engrandeceu, a nossa oração, o nosso cântico precisa engrandecer o nosso Senhor, precisa fluir em gratidão ao que Deus tem feito nas nossas vidas, ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E por último, é interessante como Maria vai se lembrar no versículo 54, quando ela diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência. Preste atenção no que ela diz agora.
para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria finaliza o seu cântico trazendo à memória as promessas de Deus para o seu povo. O Riley fala o seguinte, ele escreve o seguinte, que promessas são, na verdade, o maná que nós devemos comer diariamente e a água que nós devemos beber diariamente enquanto viajamos pelo deserto deste mundo. As promessas descritas na Escritura são o alimento que saciam a nossa fé e a nossa esperança. É a água que mata a nossa sede de justiça. É aquilo que nos sustenta e nos mantém de pé. As promessas que Deus tem para as nossas vidas. As promessas de que Jesus se entregou pela nossa vida. Que ele não é homem para mentir ou para voltar atrás, mas aquilo que ele disse se cumprirá nas nossas vidas. E já tem se cumprido. É nessas promessas que nós nos agarramos. É nessa promessa, são essas promessas que fluíram por meio do cântico de Maria. Quando ela diz que o Senhor, quando ela diz que o Senhor prometera aos nossos pais, aquilo estava guardado no coração dela. Ainda que o mundo não fosse o mundo ideal, ainda que o que eles estivessem vivendo não fosse exatamente aquilo que eles haviam ouvido falar a respeito nas Escrituras, ainda que ao acordar todos os dias naquela casinha simples, naquele vilarejo simples, parecesse que as coisas não iriam ocorrer da forma como estava descrito. Quando Deus se manifesta por meio do anjo Gabriel trazendo aquela promessa para a vida dela, ela traz a essência, as promessas que estavam descritas e prometidas desde os pais, desde o passado. Ela está fazendo uma referência àqueles que proclamaram isso, que receberam isso, que agora eles, naquele tempo, naquele momento, haviam sido escolhidos para viver a plenitude daqueles tempos. A plenitude do cumprimento das promessas. Quando nós nos agarramos às promessas de Deus, não nos falta esperança. Nós andamos pela fé. E essa fé se apoia nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Que viemos aprender com esse cântico de Maria isso. A nos apegar às Escrituras. A nos mantermos humildes diante de Deus, independente daquilo que Ele vai agir, da forma que Ele vai agir e realizar nas nossas vidas. Porque o que Ele faz é pela graça e pela sua misericórdia e não pela nossa capacidade ou senso de moral e justiça que temos. Que possamos nos manter gratos por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E que jamais venhamos nos esquecer das promessas que Ele tem para as nossas vidas. E nos agarremos a isso como a verdade que nos alimenta dia após dia. A Bíblia diz que Maria ainda ficou 3 meses. O parente foi visitar e ficou 3 meses. Provavelmente foi embora quando o bebê nasceu, logo depois de conhecer o pequeno João Batista. Mas essa história a gente vai contar na quarta-feira que vem. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra.
Pai, nós nos rendemos mais uma vez em gratidão na tua presença. Exaltamos e glorificamos o teu nome porque tu és Senhor poderoso e maravilhoso. Tu és grandioso, Senhor. Nós nos alegramos, Pai. Assim como aquele pequeno bebê João Batista se alegrou ao ouvir a voz de Maria, a mãe do seu Senhor. Nos alegramos, Senhor, porque temos ouvido a tua voz por meio da palavra. Nos alegramos porque sabemos que teu Espírito Santo de Deus habita em nós, nos orienta, nos direciona, fala ao nosso coração. Nós te adoramos porque a tua presença é real e verdadeira nas nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor não se esqueceu de nós. Porque pela tua graça e misericórdia o Senhor nos alcançou. Somos gratos porque sabemos que não estamos sós. E te louvamos e te exaltamos. Porque as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Porque o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, Pai. Nós te louvamos nessa noite. Te engrandecemos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida, cada família que nos acompanha nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Aproveite esse restinho de noite. Deus os abençoe. Domingo, 10 horas, estamos de volta. Catecismo Nova Cidade. E quarta-feira que vem a gente termina o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.